Opa! Olá, boa tarde. Boa tarde todas, meninas. Boa tarde quem está nos assistindo pela rede social, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube do Conselho Municipal de Saúde. Quero trazer hoje para vocês mais uma live promovida pela Comissão de Saúde da Mulher e dessa vez dentro do mês de novembro em parceria com o Comitê Técnico de Saúde da População Negra. Eu sou a Karen, eu coordeno esse comitê. Está aqui conosco a Ana Miller, que é a jornalista que vai mediar a nossa live, que também é integrante do Comitê Técnico. E hoje a gente trouxe duas psicólogas, a Leiriane Barbosa Maria, psicóloga clínica, pós-graduanda em psicologia clínica junguiana, coordenadora do núcleo de uma sigla super complexa que é AMPSINEP, que quer dizer que são os articuladores nacionais, Articulação Nacional de Psicólogos Negros e Negras, uma rede bem potente, membro do Comitê Técnico de Saúde da População Negra de Gravataí, como representante da sociedade civil, o que muito nos honra. Está aqui conosco também a Sabrina Fernandes dos Santos, psicóloga, acompanhante terapêutico, pós-graduanda em Psicologia do Desenvolvimento e membro do Núcleo de Psicologia Social, Institucional e Comunitária, no PSIC-UBRA. Já deu para ver que as duas têm essa questão, né, comunitária ou de representação social bem potente. E eu estou muito feliz, a gente da Comissão da Saúde, eu aqui estou feliz de dois lugares, né, tanto como representante da Comissão de Saúde da Mulher do Conselho Municipal de Saúde de Gravataí, quanto comitê técnico, muito feliz de trazer essas duas mulheres com uma bagagem incrível para vir conversar com a gente no mês da consciência negra. E lembrar, assim, que apesar de a gente estar pontuando o mês, é um trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo de todo o tempo desse ano e de outros anos anteriores, mas vamos falar desse ano, e que hoje é um momento da gente parar para refletir sobre essas conquistas que a gente vem traçando, né, dentro do nosso trabalho. Então, Ana, um prazer estar aqui com vocês hoje. O pessoal está me ouvindo bem? Eu queria começar, então, falando da questão do 20 de novembro, que algumas pessoas ainda discutem ou refletem sobre essa data, e queria passar imediatamente assim, para a Leire e para a Sabrina, para que elas fizessem, né, além de uma apresentação rápida das suas trajetórias de vida, falar um pouquinho sobre essa questão. Pode começar com a Leire, então? Posso começar. Estão me ouvindo? Sim. Antes de tudo, eu gostaria de pedir licença e saudar os meus ancestrais, os nossos ancestrais, e também, particularmente neste ano, em que faz 50 anos a data, né, da consciência negra, do mês da consciência negra, em especial o poeta da consciência negra, poeta e professor Oliveira Silveira, que é o idealizador, um dos idealizadores da data do 20 de novembro. Então, saudando os nossos ancestrais, eu peço que eles nos tragam a sabedoria, a paciência, a tranquilidade, a sua força, assim como a força de toda a natureza, para que tenhamos uma tarde produtiva e para que saiamos daqui satisfeitos com o que vamos ouvir, em reflexão também do que for dito aqui, e sempre em harmonia, e que assim seja. Bem, um pouco da minha trajetória no movimento negro iniciou exatamente com o professor Oliveira Silveira como um mentor. Foi uma época que eu era muito jovem,
e estava no auge nos Estados Unidos o movimento Black Power, que foi na década entre 60 e 70, né? E o professor Oliveira, ele transitava em vários grupos do movimento negro. E nós éramos muito jovens mesmo, e ele atuou como diretor de uma telenovela de uma amiga que tinha que apresentar um trabalho para a faculdade. Então, ele, a partir daí, ele foi nos orientando, né, nos dando dicas de como proceder nesse universo, né, que é a negritude e de como combater o racismo, pelo menos como iniciar, né, esse combate. Porque é uma caminhada, é longa, nós sabemos, eu já estou nessa trilha há mais de 40 anos, né, e vejo assim que avança, mas avança pouco, porque o racismo é um segmento tão bem estruturado, infelizmente, e para cada passo que nós damos existem 10 ações contra. Então é uma coisa muito difícil, é uma coisa dolorida e é uma caminhada árdua. Mas eu me considero privilegiada porque estou aqui, por estar aqui, por conseguir, né, superar muitas barreiras, por ter conseguido, mesmo que com idade avançada, fazer o curso dos meus sonhos, né, e chegar onde estou. E muito grata por ter sido convidada para fazer parte do comitê, né, e faço com muita honra, com muita garra, e acho que tanto estar no comitê, quanto na Ampcinep, ou em qualquer lugar que eu esteja, eu considero como uma missão, que eu cumpro com o maior prazer e de coração. Eu não sei se a Sabrina quer falar antes da gente entrar propriamente no assunto, ou se eu já... Pode ficar à vontade, se queria aproveitar para ler depois, quem saber falar, ou se ela quiser falar alguma coisa agora, falar um pouquinho do professor Oliveira Silveira, né, que é bem importante, né, trazer algumas questões, assim, né, que a gente trabalhava um pouco dessa questão em literatura com os alunos e tal, e essa presença dele, né, na tua vida. O Oliveira foi meu amigo particular, né? Então, assim, até o fim dos seus dias, ele faleceu, infelizmente, em 2009, mas até o fim dos seus dias nós continuamos companheiros, né? Companheiros no sentido de luta, e ele, além de ser o precursor do movimento negro em Porto Alegre, e eu diria até no Rio Grande do Sul, ele atuou em outras frentes, ele iniciou um grupo de sarau poético, né, junto com a filha dele, a Nayara, e outros amigos, e foi conselheiro da CEPIR, né, que é aquela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que teve o status de ministério, então ele foi um conselheiro muito respeitado, né, dentro dessa entidade por essa trajetória. E, no fim, ele conseguiu reunir clubes sociais negros de todo o Brasil e fazer um grande grupo, né? Fizemos 2 encontros nacionais, eu estava presente porque na época eu era diretora cultural de um clube negro, aliás, o clube negro mais antigo de Porto Alegre, que é a Sociedade Floresta Aurora. Ela foi fundada antes da abolição da escravatura, foi fundada em 1882, 6 anos antes da escravatura, da abolição da escravatura. Então, Oliveira conseguiu reunir todos os grupos, fazer como é que se diz, uma busca, né, em todo o Brasil, dos clubes sociais negros.
E por incrível que pareça, no Rio Grande do Sul é onde existe o maior número de clubes sociais. Existia, né? Porque muitos foram se perdendo, tiveram que fechar suas portas, enfim, por motivos diversos. Ou se transformaram em museus. Né? Mas ele, então, lutou assim até o fim. Desde que ele iniciou na carreira como estudante da URGS, né, se projetou como um líder do movimento negro, até o fim de sua vida ele estava lutando pelo movimento. Então, assim, é uma coisa que muito me orgulha, sinto muita falta de orientação ainda e muita saudade do poeta Oliveira Silveira, mas sei que onde ele está nos olhando, né, por essa ancestralidade, por esse legado que ele deixou aqui, ele deve estar velando por tudo isso. Aí, e ele deixou coisas em aberto ainda, que eu sei que não gostaria de comentar agora, mas que eu sei que daqui a pouco vai surgir. Ele tem publicações também no exterior, na França, se não me engano, na Inglaterra também. Tem livros de poesia publicados sozinho e com outros autores negros também. É uma figura muito importante que não deve ser esquecida e não deve ser lembrada também só nesta data. Sempre que eu posso, eu falo com muita emoção e muito prazer, assim, do Oliveira, que foi meu amigo. É isso. Sabrina, tá me ouvindo? Quer começar a contar um pouquinho da tua vida para nós? Me escutam bem? Tá. Sabe que teve a live com o doutor Alessandro e ali tu pede para ele dar uma resumida assim, né, nas questões pessoais dele que levaram à medicina e tal. E eu pensei, será que isso vai acontecer comigo também? Então, assim, vou fazer o que Então, a gente a gente chama lá na. inspirar as pessoas, né? As duas psicólogas Sim. aí, eu amo as psicólogas, nossa. Honro muito vocês. Sabe que na psicologia, que eu trabalho com a psicanálise, a Leire é junguiana, a gente fala em associação livre, é falar o que vem à mente, né? Então, vou fazer isso um pouco aqui agora. Eu acho bem interessante falar, acho que vocês conhecem a Djamila Ribeiro, né? Ela fala de lugar de fala. Eu queria começar falando do meu lugar de fala aqui, que eu acho que isso é importante, que é um lugar diferente da Leire, né? Acho que vocês vão ver isso na minha fala por alguns momentos, porque eu me autodeclaro negra há 2 anos, mais ou menos. Então, é bem diferente, tem uma caminhada recente, né? E o racismo, ele faz isso conosco, eles nos silenciam, né? A branquitude silencia a gente vai se dando conta de algumas coisas ao longo da vida, enfim, acho que na psicologia realmente eu me dei conta de algumas questões nesse sentido, né? Porque a gente tem que fazer terapia, né? Acho que todas as pessoas de alguma forma precisam desse cuidado para poder fazer suas descobertas. Então, eu me autodeclaro negra há pouco tempo, e eu costumo dizer que eu ainda me sinto no limbo racial, né? O que é o limbo racial? Até comentei isso com a Leire no encontro que a gente teve. E aí, não sei se vocês já ouviram isso, né? Quero me fazer entender, assim. Mas tem uma expressão para tentar, de alguma forma, trazer o que é esse limbo. E eu acho que é importante dizer de onde eu falo exatamente por isso, porque as nossas escolhas profissionais têm muito a ver também com nossas questões subjetivas, né? De quem eu sou, o que eu vivenciei ao longo da minha vida, e a gente vai fazendo esse trajeto aí, opa, como é que eu parei aqui? Né? Então, realmente, a psicologia social, como tu trouxe ali, comunitária, ela pulsa em mim, e a clínica também, né? Então, essa interface, assim. Mas eu digo que eu me vejo, assim, em alguns momentos nesse limbo, porque para a branquitude, talvez eu seja negra demais, mas para alguns movimentos negros eu seja branca demais, né? Então, é um processo que eu venho passando, enfim, fiz toda a minha transição capilar, já que a gente está falando de coisas bem, né, digamos, mais íntimas, assim,
Então, foi o primeiro passo, e é uma mudança de dentro para fora. E a partir disso, a gente estudou, né, na UBRA, né, eu e a Leiriane, nós nos conhecemos de lá. A Leire já era uma inspiração lá para mim, a gente se reencontrou, né, virtualmente, aí agora na pandemia, vem fazendo algumas parcerias, o que me deixa muito feliz também. Então, assim, esse movimento meu é recente, mas por conta desse silenciamento, e a gente está falando disso aqui, é mais uma forma de fazer essa ruptura. Cada espaço que a gente tem que pode falar, ou que não pode, mas que, né, acaba se posicionando, é uma forma de conseguir fazer esse movimento, de trazer a palavra para ela circular e a gente romper esse silenciamento, porque ainda falar de racismo, falar de negritude, branquitude, ainda é um campo delicado, porque existe o que a gente chama na psicologia de negação, né? Enfim, tem alguns mecanismos aí psicológicos que acontecem. Então, assim, esse é o meu lugar. Então, eu venho de minha mãe é negra, retinta, preta, meu pai é pardo, estou eu aqui fazendo os movimentos aos pouquinhos, porque tem isso também, a gente vai buscando espaço também. Hoje eu consigo me dar conta de muitas coisas aí que aconteceram na infância, na adolescência, e busco não invalidar e não invisibilizar os meus pacientes, as pessoas que eu atendo, que eu tenho contato, também pensando nas questões raciais. Então, assim, de alguma forma, esse é o meu lugar de fala. Então, vai ter momentos aí que a gente vai pensar em alguns exemplos, algumas vivências e tal. E talvez algumas coisas eu já vivi também, acho que acredito que a Leire também. Então, não é um lugar neutro, né? E a nossa escolha profissional também diz muito isso, a nossa forma de levantar, né? E a luta também a gente faz dentro da psicologia, porque é um movimento que a gente busca dentro da psicologia também, é romper o silêncio, porque racismo existe, está no cotidiano, aparece de uma forma muito sutil, a gente diz até que existe o racismo à brasileira, né? E ele aparece, e sim, tem muitos impactos na nossa saúde mental, no nosso mundo interno, né? Então, acho que para começar é dizer isso e a gente vai conversando. Não sei se eu te respondi. Muito lindo, assim, tem como você mencionar com a tua fala, né? E muito importante, assim, acho que como a Karen falou, né? É enriquecedor essas duas mulheres estarem aqui hoje, né? E aí agora a gente vai, acho que mais um pouco. E acho bem importante alguns pontos que depois a gente pode estar falando, né, sobre a questão do racismo estrutural também, né? Que é bem forte. E a gente começa Tá ruim o teu microfone, Ana. tá alto? Agora tá bom. Eu acho que tu Mas tem que afastar um pouco. o JB disse que eu estava com um pouco de fome, estava muito perto do microfone. E, então a gente pode retoma para a Leire, pode ser? E agora a gente pode fazer um bate-papo, né? Sabrina pode ir também falando, eu e a Karen, na medida do possível. Vamos ouvir. Ok. Bom, o nosso assunto, né? Então, o assunto que nos traz hoje, o que nos compete falar hoje, porque racismo é um tema muito amplo, né? Ele abarca todas as áreas do nosso conhecimento e todas as áreas do nosso viver, né? Eu digo nosso viver, tanto negro quanto branco, porque o racismo, né, infelizmente, foi estipulado, foi iniciado pelos homens brancos, a forma de racismo que existe hoje, esse racismo estrutural, e, e nos atinge, né? Então, o branco tem certos privilégios que o negro, infelizmente, não tem, e por conta disso, nós sofremos perseguições, estamos em vulnerabilidade maior, né? Sofremos com doenças que nos atingem por não termos exatamente aonde recorrer, como recorrer. E por incrível que pareça, né, existem as unidades de saúde, mas nem sempre a população negra
tem acesso a essa unidade de saúde. Às vezes lhe falta até uma passagem para chegar até essa unidade de saúde. Então, o nosso tema hoje é a saúde mental da população negra, né, a depressão e o Covid. A saúde mental da população negra, a gente sabe que ela é bem frágil, né, por conta da sua historicidade, da historicidade do negro, né, que sofreu, como eu já disse, todo esse revés, um tipo de rebaixamento humano. Quando um pensador, entre o século XV e XVI, proferiu uma frase que eu tenho trazido para situar, né? E como Deus, sendo um ser tão bom, poderia colocar uma alma em um corpo tão negro, né, que eram os habitantes da África. Então, a partir daí, o negro foi coisificado, né, foi comparado a um animal sem alma e pôde ser tratado como foi tratado, né, escravizado e sofrido todo tipo de maltrato. Então, hoje, o que acontece? Os negros vivem na periferia porque, quando houve a liberdade, na verdade, a liberdade foi uma pressão, né, da Inglaterra por causa do momento econômico, né, da Revolução Industrial. Então, eles queriam uma mão de obra que fosse paga, né, e resolveram que tinham, então, que dispensar os escravos. Só que de escravizados, o negro passou a marginalizado. Então, não é mimimi, isso é histórico, isso é fato, isso é real. Foram afastados para a periferia, então, porque não tinham como se sustentar, né? Muitos continuaram no sistema, no mesmo sistema, para poder sobreviver. Trabalhavam, às vezes, por um prato de comida, por um lugar para dormir, porque eles não tinham, não receberam indenização alguma, não receberam terras, muito poucos receberam terras, e receberam antes, inclusive, mas a grande maioria ficou ao relento. E isso se reflete até hoje. Então, logo em seguida da abolição, haviam leis, né, que proibiam os negros de estudarem, inclusive. E isso são coisas que se refletem. Para a gente combater o racismo, tem que se falar sobre, como a Sabrina disse, né, tem que se falar sobre negritude, sobre branquitude. Tem que se falar sobre os desmandos e sobre os privilégios. E tem que se encarar de frente e partir para ações. Bom, por conta dessa coisificação, o negro, então, já sofre uma depressão natural, digamos, né? Porque ele se sente menos valorizado, se sente e é menos valorizado. Ele é comparado a uma coisa qualquer, sempre sendo visto como subalterno e como se as pessoas pudessem fazer e desfazer, né? Tanto do corpo do negro quanto da sua parte mental, tanto da parte física quanto mental. Então, assim, o negro é taxado de burro, preguiçoso, né? Ladrão, marginal e por aí afora. Isso a gente vê, principalmente quem tem a pele escura sofre todos os dias esse tipo de preconceito e essa afirmação por parte dos não negros, né? Pela maioria, pelo menos. E aí o negro se acha, ele está sempre se autocobrando, sabe? Tem uma carga muito grande de ser o melhor, de fazer sempre o melhor. E isto é uma carga que traz um sofrimento psíquico muito grande.
além de ter sido apagada a sua identidade, né? Porque assim que aportavam em qualquer lugar, não só aqui no Brasil, a primeira coisa que faziam era trocar os seus nomes. Então, que melhor que a nossa identidade do que o nosso nome. Né? O nosso nome diz quem somos. E tem nomes que eu até observo, assim, não é de hoje, que, por exemplo, a Jussara, todas as Jussaras têm uma característica em comum, por exemplo. Né? Então, acho que o nome tem muito a ver com a pessoa. O seu lugar de origem, a sua cultura, tudo isso constrói, né, a personalidade. E o negro foi destituído dessa personalidade. Então, a carga assim, psicológica, né, ele tem a psique muito machucada, tem a sua alma muito machucada por conta dessa negação de quem eu sou, dessa preocupação de quem eu sou, aonde é que eu estou inserido. E, mais uma vez, como a Sabrina disse, qual é o meu lugar de fala? Então, isso tudo traz um sentimento muito grande de uma depressão, né, que às vezes não se tem consciência disso. Muitas vezes não se tem consciência disso. E quando surge uma pandemia, uma doença forte, como surgiu, né, agora, os negros sempre são colocados também à margem, né, para o tratamento, para serem socorridos, porque a maioria dos negros é SUS dependente também. Os leitos estão cheios, não tem vacina. Em primeiro lugar, se falou em vacina para os quilombolas como prioridade, depois já não era prioridade também, e se sabe que os quilombos são remanescentes, né, de escravizados, e que felizmente tiveram ou ganharam uma terra ou se apropriaram de alguma terra, mas que estão ali, foram construídas famílias, e que nós podemos dizer que são os quilombos urbanos, né, os quilombos contemporâneos, melhor dizendo. Né? E também foram colocados à margem nesta situação do Covid. Não quero falar sozinha, eu gostaria que a Sabrina viesse, senão eu fico falando. Mas eu acho que a Sabrina pode. Leire, está me ouvindo? Sim. Sabrina, eu ia complementar aquela hora ali que a Leire falou o quanto é forte, né, psiquicamente complexo, porque é como se ele tivesse que fazer muito mais, né, para dar conta. É uma coisa assim que tu não dá, né, é como se tu não desse conta, né, tu tem que fazer mais e melhor e sempre, porque tu vai estar sendo mais olhado, vai ser mais, né, eu acho que é bem interessante essa questão que a Leire traz. E aí eu não sei se tu quer pegar o gancho daí, ou se tu quer fazer um outro gancho e tal, mas é bem... É muito... a gente fala complexo, né, Leire? Mas assim, o quanto às vezes é assustador, né? A cobrança que é feita todo o tempo, né? E antes de a Sabrina já pegar o gancho, eu já fiquei pensando que ela nos contou na apresentação que há 2 anos ela se autodeclara como uma mulher negra, e toda a construção que a Leire fez ali para a gente pensar o quão difícil deve ser, né, se autodeclarar como negro numa sociedade que está toda estruturada para desqualificar, numa sociedade que está toda estruturada para não dar o devido valor dessas pessoas. Então, talvez seja um movimento bastante complexo, realmente. Claro, tu, enquanto coordenadora, todo esse trabalho que está sendo feito para a questão de se autodeclarar, né, a questão do quesito raça-cor, e esses dias eu vi uma colega no grupo falando, mas olha, se o pai é branco e a mãe é negra, é pardo.
sabe, como se fosse uma coisa assim tão óbvia, né? E a criança está se autodeclarando branca ainda, né? Então, assim, o quanto essas reflexões que às vezes aparecem, aparentemente, né, são, são simples, né, ou são objetivas, o quanto elas são carregadas de significância, né, e significados, né, Leire? Porque as pessoas falam, mas como não, né? É tão óbvio, né? A questão do óbvio que não tem nada de óbvio, né? Uhum. Bom, eu pensei tantas coisas aqui, eu fico sempre muito viajando, coisa de psicólogo, né? Fala tudo que nós queremos ouvir tudo. Acho que eu começo pensando assim, né, no que a Leire trouxe, né, passou assim pela questão da identidade, a gente veio falando já sobre isso em 2 encontros aí que a gente teve. E a gente volta para a psicologia social que diz o quê? Né? Nós nos constituímos a partir do olhar do outro, como o outro me olha, né? E nesse olhar, a gente não tem como não pensar em imagem, em corpo, em cor, né? É o externo que está sendo visto. Então, o olhar do outro sobre mim já começa desde a infância, né? Porque quando a gente fala em racismo, a gente não pode esquecer que a criança também vive isso. E a gente comentou isso até, né, Leire, que tá no ventre materno, tem a questão do psiquismo da mãe ali, como que essa mãe. Isso tudo é transmitido de várias formas. Ainda bebezinho já passa por isso. Então, assim, pelo racismo, né? Porque o que acontece? Pensando em identidade. Se eu me constituo a partir do olhar do outro, como que eu recebo esse olhar? E aí a gente pode pensar na área da educação, na área da saúde, nos atendimentos, na sala de aula, como que essa criança vai se constituindo. Bom, eu olho para os lados e é difícil até buscar essa representatividade, seja numa professora negra, num médico negro, e a gente vai vendo isso e vai vendo, enfim. Travou um pouquinho para mim, me avisa se eu tiver travada também. Não? Tá. Então, assim, fui pensando algumas coisas. Outra questão também, né, a depressão, né, o transtorno mental, depressão. A gente tem lá no DSM, que é um manual estatístico de transtornos mentais, o pessoal da área da saúde usa o CID, enfim, tem ali alguns critérios para dizer que uma pessoa, sim, tem o transtorno. Mas o que acontece que daí a gente poderia pensar também nessa questão de saúde mental e muitas vezes passa despercebido, eu quero pensar assim, né? Não é avaliado dessa forma, mas torna invisível. Bom, a gente tem alguns critérios e esses 2 manuais, eles são para qualquer pessoa, né, que vai ser ali atendida, seja pelo psicólogo, pelo psiquiatra, enfim. Só que o que é importante a gente pensar aqui é por exemplo, vou trazer alguns estresse, por exemplo. Eu lembrei de um estudo agora que eu li. Estados de alerta, né, que foi outro dado encontrado sobre impactos do racismo na saúde mental. Bom, na hora de avaliar, de olhar para esse sintoma, não deixar invalidada a questão racial. Por que essa pessoa está me trazendo essa queixa, essa demanda, enfim. E é isso que muitas vezes acontece. Bom, está acontecendo isso, mas não se, tem esse sintoma, mas não se olha a origem, o que tem atrás dessa queixa que o paciente traz, ou que o usuário traz, pensando em CAPS. Então, assim, aí é outra questão que acontece, é esse apagamento também na hora de conseguir fazer um atendimento de qualidade, fazer uma escuta qualificada de verdade, porque também acontece essa invalidação. Então, assim, eu atendo pacientes de diferentes raças, etnias, cores, idades, fases do ciclo vital, mas eu não posso pensar que um sintoma vai servir para todos os pacientes. Bom, se aconteceu isso, advém disso. Não, eu preciso olhar, sim, o que tem de questões, a gente poderia falar aqui também de marcadores sociais, que é gênero, que é também essa questão do socioeconômica, né? Qual é o lugar que eu ocupo, né? Bom, a gente estava falando ali de questões de marginalização, enfim, os negros ficaram, né, nas bordas da sociedade. Então, assim, é outro marcador que eu tenho que pensar, qual é o lugar que ele ocupa na sociedade. Então, eu tenho que olhar esses marcadores, a raça, o gênero, né? Se a gente pensar em Covid, a primeira pessoa que veio a óbito no Brasil
foi uma mulher negra e pobre. Então, isso não é pouco para a gente estar conversando aqui. Isso não é pouco para a gente pensar na população negra. E o que aconteceu, e ainda acontece, porque a gente tem que olhar para o presente, não só o início da pandemia, porque isso acontece. Bom, essa pessoa, né, que a gente está falando aqui, que é uma pessoa negra, talvez uma doméstica, a gente está pensando na doméstica lá do primeiro caso, não pôde fazer isolamento. Como fazer se eu faço isolamento, se eu tenho que pensar nesse autocuidado, eu vou ficar com fome, meus filhos vão ficar com fome, então eu vou, né, me colocar em risco. E quando a gente pensa em se colocar em risco, a gente nunca pode olhar só para a questão física, a gente se coloca em risco também na nossa saúde mental. E aí eu volto a essas questões de estado de alerta, de estresse. Uma pessoa que, por exemplo, é assaltada, ela pode ter um TEPT, que é o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Uma pessoa que vivenciou um racismo, que foi perseguida dentro do mercado, também pode desenvolver isso. E a depressão, muitas vezes, ela não vem sozinha. Tem comorbidades, uma ansiedade, ou tem ansiedade, vinha depressão, ou transtorno de estresse pós-traumático. Então, nunca é algo que vem sozinho. O racismo, a gente pode pensar ele como uma ferida aberta, né? Cada um vai ter um tempo, não para fechar, porque deixa marcas, mas de tu poder ressignificar. Se eu não consigo acessar um serviço, que daí a gente pode pensar vários dispositivos nesse sentido, seja unidade de saúde da família, estratégia de saúde da família, unidade básica de saúde, CAPS, enfim. Se eu vou acessar esse serviço, e a gente tem dados que falam isso, tem um dado recente da Fiocruz que fala disso, como que a gestante negra, retinta principalmente, preta, né, é atendida, são segundos. A gente sabe que na hora do parto isso também muda, se é uma paciente negra, preta, enfim. Então, tudo isso a gente precisa pensar, né? A Djamila, ela fala também, que é uma filósofa, enfim, acho que todos conhecem, assim, é uma referência para nós aqui para pensar em posicionamentos antirracistas, mas ela fala assim, bom, vem sutilmente, vem na brincadeira, vem no moreninha, na mulatinha, né? Eu até comentei isso, até para elogiar tem que vir um mulata na frente, né? Então, o nosso vocabulário, se a gente revisar ele, olhar, a gente vai ver que também tem essas marcas do racismo. É só a gente se rever. E a gente pode poder pensar que não é só os negros que precisam falar sobre isso, porque a branquitude colocou nós nesse lugar. Não foram, né, os negros, nós que nos colocamos nesse lugar, foi a branquitude. Foram nós, né, que somos nós que temos que estar, parece que sempre, e aí eu volto à questão que tu trouxe, né, Ana, e tu trouxe eu acho, não, na verdade nunca tá bom o suficiente, parece que a gente tem que estar sempre mostrando e mostrando, e nunca é suficiente, ainda assim a gente consegue ver que em processos seletivos, se a gente procurar estudos, né, sobre isso, ainda assim, aí falam, né, muito da questão das cotas, enfim, que é mais uma forma de preconceito, não, é uma mínima reparação histórica, e concordo com a Leire quando ela traz, assim, no sentido de que vai demorar ainda, né, vai sim, o processo ainda é lento. A gente teve um movimento aí nesse sentido, a gente está aqui falando sobre isso, é um movimento, né, é uma forma de romper o silêncio, mas como, e aí a gente pode pensar tudo que a gente viu aqui até agora, como que isso não vai impactar na saúde mental? Se eu tenho que pensar a roupa que eu tenho que sair, se eu tenho que pensar o meu cabelo, a forma que eu vou falar, o meu currículo talvez nunca seja suficiente, eu tenho que buscar sempre mais. Se eu ainda... É tão interessante que nós representamos mais de 56% da população, né, do Brasil. A população negra representa mais de 56%. Mas quando a gente olha nos lugares que a gente frequenta, a gente é sempre minoria. E aí é esse estado de alerta aí, né, que um estudo americano trouxe sobre os impactos do racismo. É sempre aquele estado de, será que vão achar que eu mexendo na bolsa, eu estou pegando alguma coisa? Né? Tudo isso vai causar um estresse e isso mexe com a autoestima. Vai aparecer em sonhos também, a gente fala muito na psicologia sobre os sonhos, vai aparecer nos sonhos, vai aparecer nas relações sociais, seja no trabalho, seja na escola. Né? Essa criança é convidada para brincar no recreio, estou dando um exemplo bem pequenininho, assim. Né?
Não querendo Vou te falando, interromper, tem que me cortar mas já te também. interrompendo. E aí até a questão de não se achar merecedor, né? Quando acontecem algumas coisas, não se acha merecedor. Eu acho muito interessante, porque ontem eu ainda estava num dos grupos de saúde mental aqui do Dr. Gerson, que eu tenho bastante também apreço, assim, e uma das meninas disse, tu viu aquela ali, ela é morena. A gente sempre toca no assunto da consciência negra, né? E aí ela disse assim, não, ela não é morena, ela é negra. Ela falou assim com propriedade, né? E a outra disse, mas por que tu tá falando assim dela? E aí, assim, a conversa começa a ficar numa tensão, né? Aí a outra menina disse, não, meu marido é negro e às vezes eles não é interesse, a pessoa não vai se sentir ofendida de tu chamar ela de negra. Talvez ela se sinta discriminada, ou assim, desconfortável de tu dizer que ela é moreninha, se ela realmente é negra, né? Ou se ela é parda, ou se ela é assim. E aí, esses dias, a gente trouxe a questão disso que tu trouxe, Sabrina. A questão de pô, mais de 56% da população e ainda se acha minoria, né? Por exemplo, no setor do jornalismo, eu acho incrível que a gente tem 3 jornalistas formados negros, né? Uma menina e 2 meninos. Mas isso, isso né, é o que tu falou, é muito difícil. Porque realmente, quando é uma mínima reparação a questão da cota. É uma mínima reparação, porque tu olha no ensino médio, já tem menos, né? Tu olha no ensino fundamental, tem poucos, daí no ensino médio tem menos, daí lá na faculdade tem menos, e aí na pós-graduação, e vai indo, né? Porque daí tu vê, por exemplo, a questão dos próprios estudantes, a questão da localização, a questão do acesso à escola, mas as pessoas parecem que elas não percebem, né? Não, agora eles querem uma cota. É Eu acho que é legal a impressionante. gente poder falar sobre isso. Não, e agora eu estava aqui ouvindo e pensando, né? Eu acho, como tem muitas pessoas nos ouvindo e nos vendo falar, que a Sabrina tocou na questão da branquitude, e talvez seja importante a gente dizer para as pessoas do que é isso, de que hoje em dia tem se falado da branquitude, que tem estudos muito importantes e de bastante peso já, tem uma pesquisadora de Santa Catarina chamada Lia, eu nunca sei dizer o sobrenome dela, Schurman, podem falar aí comigo. E que ela Lia traz Weiner. Lia Weiner. Isso. E ela traz e se coloca muito bem que a sociedade, e como a Sabrina trouxe, né, a questão do racismo brasileiro, a sociedade brasileira, e assim como o mundo, enfim, ele se pauta a partir do olhar do branco. Isso é a branquitude. Para o branco, tudo que não é a partir dele, tudo que não se trata dele é o outro. E aí o negro é o outro, o indígena é o outro, e a branquitude é o que se coloca como o centralizador de tudo. Por isso, quando fala nessa questão da branquitude, é todo um estudo que vem sendo feito de como as relações se constroem a partir disso, de criar um estereótipo de que aquele é o centro de tudo, o bom, o correto, o melhor, e o que está em torno disso é o outro. Então, quando a Sabrina traz, nós, os negros, temos que nos colocar por conta dessa questão da branquitude, é isso. É que a gente precisa se deslocar desse lugar, né? Não se colocar como centro do universo, centro do que é a referência, e entender que a referência é cada um é sua referência, não dá para viver dessa forma, estruturando e transpassando isso de gerações em gerações, né? E outra coisa que me chamou a atenção foi a questão que a Ana pontuou novamente, né? O do Moreninha, como as pessoas elas estão tão imbricado no discurso da branquitude que a própria pessoa branca se sente incomodada em ver a outra pessoa dentro da sua negritude, né? Então ela diminui a negritude do outro, assim, ela branqueia o outro para parecer mais parecido com ela. Isso tudo está Às vezes imbricado por ignorância, né, Karen? Por ignorância. Sim, por ignorância, por por achar racismo estrutural, por questões de estrutura da sociedade que ela foi entendendo que é feio ser negro, é feio ser preto, então eu não vou chamar minha amiga na negritude dela, eu vou dizer que ela é uma moreninha. A gente fez um seminário há muitos anos atrás,
e um professor trouxe que o censo de 1950 e tanto, sei lá, as pessoas era livre, não era como agora que as pessoas se autodeclaram pretas, brancas, pardas, amarelas ou indígenas, era livre. E que aí a população que eles entenderiam que fosse a população negra da época se autodeclarava como cor de jambo, cor de cuia, cor de alguma coisa que não o preto. Então, para ver como isso se perpetua, né? E a gente precisa romper com esse fluxo, a gente precisa fazer um novo caminho ao caminhar, né? Não dá para a gente se manter nesse nível de caminhada sem fazer alguma ruptura. Enfim, desculpa, meninas, eu me intrometi aqui, mas vou Eu fechar. quero... Não estou te entendendo. Não estou entendendo. Tem que fazer mais umas 2 ou 3 lives. Porque eu, como professora de português, já me lembro daquelas cartilhas, né? O quão racistas nós fomos, né? Na questão das próprias palavras que a gente incentiva os alunos a usarem, né? Quando a Karen diz que o branco é melhor, né? Vamos clarear, né? E o doutor Gerson, naquela época, ele não gosta que chama de doutor, né? Mas o nosso psicólogo, ele fala que, na verdade, olha quantas coisas negras e lindas nós temos, né? Olha o universo. E a questão da luz, da claridade, né? Quantas coisas são reais, quantas são ilusórias, né? Então, essa coisa da beleza, né? Então, quem disse que é o branco, que é o certo, que é o bonito, que é o claro, que é o que vai, né, trazer algum tipo de luz, né? E aí faz a questão do universo, do vazio, né? E é ali que se cria tudo também, né? Deixa eu aproveitar um pouco da fala da Karen, que eu ia trazer exatamente quando ela começou a citar os tons, né, do negro, jambo, cuia, a mulata, ou não sei o quê. Todos esses apelidos, digamos, né, sempre foram ligados a coisas, num sentido pejorativo. Não foi no sentido de engrandecer o moreno cor de jambo, o moreno cor de cuia, a mulata, né? Por exemplo, a mulata é da cor da mula. E aí foram coisas que foram se perpetuando no popular, né? Mas, por outro lado, se apropriaram de muitas palavras do vocabulário negro, né? O vocabulário iorubá, do banto, e foram os negros que vieram, a maioria, para o Brasil. Então, tem muita palavra que hoje a gente não sabe a origem, mas que, na verdade, né, são de origem de algum país africano, de alguma etnia africana. Eu ia falar outra coisa também sobre isso, mas eu acho que é isso, assim, sobre a branquitude, né, essa nossa educação, e foi exatamente aquilo que eu falei, né, tudo que é nosso, né, que o branco implanta como o ideal, né, é uma filosofia eurocentrada. Por quê? Porque o racismo todo nasceu por causa daquela minha fala no início, lá na Europa. Ele foi difundido na Europa. Então, a nossa educação é toda eurocentrada, né? Nós devemos nos comportar assim, como o inglês, o francês, sei lá quem, né? Mas é toda pela Europa. E, inclusive, os nossos costumes, os nossos, que eu digo, brasileiro, e principalmente os do negro, né? Que ele teve que deixar a sua cultura e adotar, foi obrigado a adotar, né, essa cultura eurocêntrica. Então, nós mudamos completamente, e até por questão de sobrevivência, que toda espécie precisa, né? Nós mudamos, fomos obrigados a nos adaptar nesse novo continente, né? Novo país.
novos hábitos, novas culturas, novas palavras. A gente está com alguns ajustes técnicos aqui. Estamos fazendo uns ajustes técnicos. Mas, Sabrina, a gente começa a falar realmente assim, o quanto é importante, né, gurias, assim, ainda mais vocês duas, assim, com essa questão da psicologia, né? O quanto isso está no inconsciente, no universo, que às vezes a gente não quer se dar conta, ou a gente não quer acreditar que é real, né? Que está ali, está nas pequenas coisinhas, né, Leire? Nos pequenos passos, nas pequenas palavras, nas pequenas coisas. Então, o quanto a gente também tem que estar se vigiando, né? Pra... É uma questão delicada, né, Sabrina? O quanto às vezes a gente pode até machucar psiquicamente a pessoa e tá se machucando também, porque, na verdade, às vezes quando a gente vê, a gente tá envolvido em situações assim que até criam, né, a questão às vezes um conflito, porque uma pessoa falou uma coisa, a outra já tem uma percepção muito maior, às vezes ela quer, ontem a gente percebia, né, que essa pessoa quer aprofundar aquele assunto, e tem gente que quer até discutir sobre aquilo, e quer ficar melhor, né, mas foi criado também o pai, a mãe, o avô, o tio, disse, olha lá, aquele ali é negro, não, né, cuidado, aquilo que a Sabrina trouxe, né? Pô, eu vou mexer na minha bolsa, vai achar né, que eu vou assaltar. Eu entro no supermercado, a pessoa sai atrás de mim. Ah, não, isso é coisa da tua cabeça, né? O quantas vezes não é, mas até a gente mesmo acaba repetindo padrões ou repetindo situações assim que aparentemente seriam inocentes, né? Uhum. É esse estado de alerta, né? Eu fiquei pensando algumas coisas, ouvindo vocês, enfim, né? Aí pensando um pouco assim no tema, né? Depressão e tal. Aquele adulto, aquele negro, aquela mulher negra, né? Que tá, sei lá, num atendimento, por exemplo. Eu sempre digo que não importa a idade que eu atendo, eu estou sempre atendendo uma criança ferida, né? Que ficou com marcas, que ficou com registros no seu psiquismo. Então, é sempre essa criança que eu estou atendendo, que está ali, talvez, tentando sair de um sofrimento, né? Então, às vezes, assim, me acontece de vir um X motivo de atendimento, eu deixo ele paradinho, deixa eu olhar mais de perto, avaliar. E aí sim, né, tu olha e tu descobre que não é bem aquilo ali que está levando esse sujeito ao sofrimento, tem outras coisas que antecedem, a Leila, acho que na prática dela também, mas não pensando só psicologia, mas eu queria fazer uma fala, assim, da gente pensar esse lugar de negritude, branquitude, sofrimento, racismo. Acho que a primeira, talvez, acho, não tenho certeza, né, mas para a gente pensar juntas aqui, a primeira questão que tem que vir é a branquitude entender que ocupa um lugar privilegiado. Pode ir no mercado e estar com uma bolsa, vai ficar tranquilo, né? Se estou saindo, daí a gente poderia pensar aqui nessa cena, assim, né, mentalmente. Tem um banco, a pessoa está sacando dinheiro, tem uma pessoa branca na rua, talvez essa pessoa não vai ter medo de ser assaltada. Mas se tiver um negro, isso vai acontecer. A Djamila traz esse recorte, eu acho fantástico. Na hora de jogar um futebol, o negro não tem nome. Ele é o negão, ele é o negro. E eu acho que voltando, eu pego esse gancho para a gente falar sobre identidade novamente, porque para mim resume tudo. Né? Se eu tenho um nome, por que eu não posso ser chamada pelo meu nome? Por que eu tenho que ser a moreninha, a mulatinha? E tem algumas terminologias como mulata, tem um outro, mestiça, mestiço. Então, tudo sempre tem a ver com animal, né? Que é a mistura das raças ali, o mestiça, a mestiça. O mulato advém de mula, né? Que coloca também esse lugar abaixo de mim, né? Porque o branco ele se coloca numa posição superior. E aí eu já ouvi assim, tá, mas eu tenho amigos negros, eu não sou racista. Eu isso, eu aquilo, tarará. Essa é horrível, né, Sabrina? Essa é Sim, forte. essa sim, ó, Ela assim, é sem negra, mas ela é tão comentários. bonita.
Sim, é uma beleza exótica, e tem essa, que a gente fala das mulheres negras como um objeto também, né, de O que tu falou sexual, então tem do uma mestiço, história. do mulato, a gente, como professor, ensinava isso para as crianças, né? Leire, a gente tem que dizer, eu dou aula há mais de 30 anos, a gente no começo falava isso. Uhum. Por isso que eu acho que é tão potente, assim, trabalhar essas questões raciais no contexto escolar, educacional. Eu acho que, assim, é lá. Para mim, a escola é um espaço tão potente, né? Porque tem essas questões da gente pensar na socialização, né, dessas crianças, né, de poder ver que somos diferentes, sim, que bom que todos somos diferentes, o nome disso é singularidade, mas eu tenho que pensar a minha singularidade nesse coletivo, e a minha singularidade não pode me impedir de brincar, de participar de um grupo, né, bom, será que eu vou ser escolhida para participar desse grupo? Então, tem várias questões que a gente poderia pensar. Então, assim, eu sempre penso nisso, né? O primeiro passo é a branquitude entender que ocupa um lugar privilegiado. Que ela não vai ter preocupações, estresse inerentes né, à cor, né? Então, acho que começa por aí. Então, se a gente consegue falar disso agora, como tu está falando da área da educação, bom que, né, que tu consegue, opa, peraí, né? A ideia aqui é a gente virar multiplicadores. Bom, eu aprendi isso, eu troquei isso e eu vou levar isso adiante. Porque o conhecimento de nada adianta se ficar só com a Sabrina, se ficar só com a Leire. A gente não multiplica, né? E multiplicar sempre a gente vai pensar em reconstrução. Eu sempre penso em reconstrução, né? Reconstrução no sentido da pessoa que eu sou, da sociedade, enfim. Tem pessoas que vão demorar mais tempo para se reconstruir, né? E aí eu já escutei, tá, mas ele mesmo brinca com a cor dele. Bom, a psicologia explica isso também. A psicologia explica muita coisa. Para dar assim uma fala bem rapidinha sobre isso, às vezes o sujeito negro ele vai tentar se defender com o que ele pode, se proteger como ele pode. E às vezes ele vai precisar negar o seu eu para minimamente se sentir inserido. Então vai se submeter a algumas coisas. Claro, lá na frente, fazendo uma terapia, às vezes na própria relação social com outras pessoas, vai se dar conta disso, vai conseguir desconstruir esse lugar que está sendo ocupado, de inferiorização, de acabar aceitando. Mas, assim, isso é algo, né, que eu acho que daria uma outra live inteira, assim. Mas, pensando em saúde mental, o que dá para a gente fazer? A primeira questão que eu acho que é romper o silêncio, né? Nomear tudo que a gente nomeou aqui, o que é racismo, o que é branquitude, o que é negritude, né? Como que isso vai impactar na saúde mental? A gente viu aqui também de várias formas, porque o negro se sente perseguido, né? Eu acho que é isso. Tem uma ferida aberta ali e talvez leve um tempo, mas não dá para ser invalidado, invisibilizado numa sala de aula, num atendimento, numa unidade de saúde, né? Porque tem isso também, já chega assim todo, né, em alerta, tal, e isso é presente. E isso é uma questão histórica, a gente nunca pode, até comentei isso outro dia, a gente não está aqui para dizer que pessoas brancas não sofrem, não tem sofrimento inerente à saúde física e mental. Não, não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que por trás dessa questão da negritude, do racismo, tem uma questão histórica. E aí vem essa bagagem junto, é como se a criança nascesse já com uma bagagem bem cheia, né? Então daria para a gente pensar assim, essa criança vai ser um adolescente que vai lá passar por N situações, vai chegar na adultez também, e como chegou. Então, se a gente trabalhar sempre com prevenção, promoção de saúde mental, a gente consegue, sim, minimamente fazer mais reparações, reconstruções. Não sei se eu consegui me fazer entender, se deixar também eu fico falando. Muito. Karen, vou passar a palavra para ti, porque assim, eu estou encantada, amei, foi muito, muito especial realmente, mas eu volto a falar o que eu já tinha falado, acho que dá mais umas 2 ou 3 lives, então acho que a Karen vai ter que deixar marcada aí, combinar já com vocês, porque eu acho que isso é um compromisso social, acho que é uma devolutiva social muito importante a gente poder falar abertamente também sobre essas questões que a gente não deu conta e que às vezes a gente talvez demore muito tempo a dar conta, como a Leire está dizendo, né? Então eu vou passar para a Karen encaminhar com as duas o encerramento e marcar a nova live.
Gratidão, Então, Grazi, sim, gratidão mesmo. Parabéns. sim, eu estava aqui, parabéns. né, de ouvido nas meninas, de olho no relógio, pensando no nosso tempo que a gente tem, e não querendo que o tempo andasse tão depressa, porque tá tão rico, tá tão maravilhoso, assim. E realmente dá assunto para mais algumas lives, eu acho que a gente tem que deixar isso amarrado. A gente tem uma proposta para 2022 dentro do Plano Municipal de Saúde de fazer formações com os membros da sociedade civil. E a gente tem pensado já em fazer um curso de multiplicadores da saúde da população negra e que talvez num primeiro momento tenha que ser um pouco online, um pouco, não sabemos, a gente não sabe muito bem como as coisas vão andar, mas gurias, Sabrina, Leiriane, vocês estão convocadas a estar nesses espaços, porque a gente precisa falar de racismo, a gente precisa discutir, a gente precisa tornar isso uma pauta permanente que já tem sido, mas a gente tem que estar sempre fortalecendo, a gente tem que estar sempre pontuando, a gente tem que estar sempre trazendo esse assunto à tona, porque bem como tanto a Leire trouxe de toda a construção social que se dá em torno do racismo, como a Sabrina depois complementou com outras questões mais pontuais de como se sente o racismo e como isso repercute na saúde mental, a gente precisa dar conta disso no nosso dia a dia, como profissionais da saúde, como profissionais da educação e como pessoas. Se a gente quer viver num mundo melhor, um mundo que está todo interligado, a gente vive num todo. Eu não sou uma pessoa isolada, né? Como tem aquela fala, ninguém é uma ilha, a gente está todo mundo em comunicação dentro desse universo. A gente precisa lutar juntos, né? Para transformar esse lugar em um mundo melhor. E eu acho que falar de temas como combate ao racismo, questão da desigualdade, a saúde mental da população negra, eu tinha vários dados aqui para trazer de saúde da população negra que vai ficar todo para um próximo momento, a questão da hipertensão das mulheres negras que ficam com o coração apertado quando os filhos saem, que era o que a Sabrina estava dizendo, um filho de 14, 15 anos sair com a carteira de identidade, porque talvez vão parar ele na rua. Tem muita coisa ainda para a gente trazer. Eu acho, assim, que vocês abrilhantaram essa live, assim, de uma maneira lindíssima, maravilhosa, muito, muito, muito rica mesmo. Estou muito agradecida. Eu acho que novembro é o momento da gente enaltecer essas questões que acontecem. A gente trabalha cada uma no seu cotidiano, todas nós, profissionais da saúde ou da educação, ou usuários de saúde, cada um de nós faz a sua batalha no dia a dia, mas a gente pode aproveitar esse momento para tornar isso mais visível para as outras pessoas também, né? Para elas se unirem a isso, para elas virem com a gente, para a gente encampar esse combate ao racismo, para a gente não, como disse o presidente do Conselho Municipal de Saúde, quando a gente abriu a Semana da Consciência Negra numa escola essa semana, ele disse que não basta a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista, né? Então, que a gente possa ser antirracista e trazer isso para ser discutido sempre, sempre, cada vez mais. Convido a todos e todas estarem na nossa live do dia 22 de novembro com a Carolina Montiel. Ela é uma cientista social também, uma mulher negra que fala muito bem sobre essas questões. A gente vai focar mais na saúde da mulher negra. E aí, hoje a gente focou na saúde mental. Acho que ainda dá para as gurias darem uns recadinhos finais, né? Sim, é isso que eu ia agora dizer. Meninas, façam suas considerações finais e desde já deixar meu agradecimento e que vamos nos encontrar em breve. Vou pegar a palavra, já que eu sou a griot do grupo. Então, para quem não sabe, griot é aquele que tem o conhecimento, né, da sua clã. Entre os negros, é aquele que conta a história da comunidade, aquele que sabe de tudo. Eu não sei de tudo, mas sei algumas coisas. Então, o que eu gostaria de deixar assim, é que é preciso falar sobre racismo, né? É preciso falar sobre saúde mental da população negra, porque o racismo atinge diretamente a construção da subjetividade, né?
e é uma coisa dolorida. Eu, como junguiana, né, psicóloga junguiana, Jung dizia que nós não nascemos como uma tábula rasa, que nós já nascemos com um conhecimento, uma bagagem. E esta bagagem é tudo que os nossos ancestrais, mesmo aqueles mais primitivos, passaram antes de nós. Então nós viemos com toda essa bagagem, nós trazemos toda essa bagagem e o nosso sofrimento também vem daí, né? O medo de passarmos novamente por aquilo que os nossos ancestrais passaram. Seja porque foi contado, seja, não é uma coisa que vem no sangue, mas é uma coisa que vem no inconsciente, na nossa bagagem inconsciente, e que ele chama de inconsciente coletivo, né? Então, todo grupo que tem uma mesma característica, que pertence toda pessoa que pertence ao mesmo grupo, traz essa bagagem. Então, acho que é muito necessário que se fale sobre o racismo, né? Tanto brancos como negros, e que todos, para poderem se apropriar e entender e se posicionar, né, sobre essa pauta racial, é necessário que leiam, porque a leitura eu acho que é o melhor entendimento, né, disso tudo. E que possamos, em algum momento, e espero que esse momento seja breve, e eu acho que já está acontecendo, possamos falar a mesma linguagem, né? Branquitude e negritude. Porque se o branco souber ou eliminar o racismo, ele não vai perder os seus privilégios. E, ao mesmo tempo, o negro vai poder estar junto, de verdade. Eles vão poder atuar juntos verdadeiramente. Porque pode ser um clichê, né? Mas raça só existe uma, que é a raça humana. O que nos diferencia é a cor da pele, é a subjetividade de cada um, é a construção de cada um, é o entendimento de cada um, que sim, não é igual. Então, por isso não somos iguais, né? Porque cada um tem o seu entendimento, a sua vivência. Mas precisamos estar em lugares comuns, né? E falar a mesma linguagem. Somos todos seres humanos. E muito obrigada pelo convite, eu me sinto muito honrada, muito feliz, né? E vou sempre estar com vocês quando precisarem de mim. Obrigada. Ai, que pena que acabou, isso que eu tenho que atender, mas eu gostei muito. Fiquei muito feliz de poder compartilhar esse momento com vocês. Agradeço a Leire novamente. A Leire é inspiração para mim, sem comentários, assim. Bom, fico aberta também a outras trocas. Eu sempre digo que é trocas, né? Não me colocar num lugar de saber, né? Acho que é sempre válido a gente trocar. E assim, para fazer um fechamento, entre aspas, eu digo fechamentos, porque fechar a gente nunca fecha realmente, porque a gente está sempre em reconstrução, né? A gente está sempre com aberturas e é isso que nos move, nos faz caminhar na vida. Então, assim, um fechamento da live aqui, assim, né? Pensando no horário, eu queria trazer uma citação de um psicanalista que é quem, assim, embasa, né, pensar em questões raciais para mim, dentro da psicologia, que é o Fanon, que ele diz assim: o que importa não é conhecer o mundo, mas mudá-lo. E eu acho que cada um fazendo a sua parte, fazendo um pouquinho, né, a gente vai mudando o mundo. A gente está passando por um momento onde cada vez mais a gente viu o quanto o coletivo é importante, que a gente possa nos dar as mãos, né, não precisa ser fisicamente, né, mas que a gente possa também se apoiar, se buscar, né, compreender também qual é o lugar que o outro ocupa, né, eu acho que isso tem a ver com o que a Leire falou, que um dia a gente possa ser igual mesmo no diferente, né, ser igual no sentido que a caminhada não seja desigual, que a gente não tenha que arrancar lá atrás, né, que a gente possa minimamente fazer uma caminhada, né, sem se sentir inferior e esse branco ocupar esse lugar privilegiado. Eu acho que em algum momento isso vai acontecer, acho que já vem acontecendo, e eu acho que é trabalho de formiguinha, né, como eu costumo falar com os pacientes, é trabalho de formiguinha, vamos aos poucos também, e a gente já fez isso aqui um pouco. Então, né, fico aberta para outros espaços, outras trocas, e muito obrigada, né, pelo espaço de escuta também, porque tem isso, né,
para a gente falar, tem que alguém escutar também, né? Nos ouvir. Eu acho que esse espaço foi de escuta também. Obrigada. Muito obrigada, meninas. Obrigada, assim, agradecidíssima de vocês aqui. Vamos seguindo sendo as formiguinhas do mundo, então, fazendo esse trabalho de formiguinha. E é isso aí, lutar por um mundo menos desigual, diminuir a desigualdade na base para que possa surgir a diferença, né? A diferença dentro da plenitude de cada um, dentro das suas características, dentro das suas qualidades, e que aí todos possam conviver em paz com as suas diferenças, que eu acho que é isso que faz o coletivo ser potente, a gente ter dentro do coletivo as diferenças, sem desigualdade na base, né? Que tenham próximas lives, próximos momentos de fala, de escuta, estou muito feliz. A Comissão de Saúde da Mulher, o Comitê Técnico de Saúde da População Negra e o Conselho Municipal de Saúde agradece esse espaço e a presença de todos e todas. Muito obrigada. Até a próxima.